Hoje falaremos sobre a neuralgia do trigêmeo, mais especificamente sobre o tratamento com a radiofrequência e a compressão por balão. A neuralgia do trigêmeo é uma das causas mais comuns de dor facial. Ela é caracterizada por episódios recorrentes de dor do tipo choque, tem início e términos abruptos e usualmente é desencadeada por estímulos inócuos, ou seja, aqueles estímulos que não são capazes de produzir dor, como por exemplo, mastigar, falar, se alimentar, fazer a barba ou se maquiar. Nos Estados Unidos, a neuralgia do trigêmeo é conhecida até como a doença do suicídio, tamanho o número de pessoas que tentam tirar a própria vida devido ao sofrimento causado pela doença. Felizmente, tem uma incidência baixa na população, mais ou menos 2,5 a 27 a cada 100 mil habitantes, mas pelo menos 0,3 a 0,7% das pessoas vão experimentar pelo menos um episódio de neuralgia do trigêmeo durante a sua vida. É mais comum em mulheres e também é mais comum em homens. O mecanismo mais comumente empregado na gênese da neuralgia do trigêmeo é a compressão do nervo então por uma artéria ou por uma veia, embora possa ser comprimido também por outras estruturas. Isso causa uma desmielinização. O nervo é como se fosse um fio elétrico que tem uma capa por fora, e essa capa acaba sendo degenerada com a compressão pela artéria ou pela veia. Isso vai gerar então impulsos elétricos e isso vai gerar uma sensibilização central e uma dor importante que os pacientes apresentam. Algumas doenças desmielinizantes são capazes de produzir a neuralgia do trigêmeo. A esclerose múltipla é a mais comum delas. Então, sabe-se que 2% dos pacientes com esclerose múltipla cursam com neuralgia do trigêmeo e 4% dos pacientes com neuralgia do trigêmeo apresentam o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, isso aqui é uma figura bem técnica, né? Mostrando o trigêmeo aqui dentro do crânio. O trigêmeo recebe esse nome porque ele tem 3 ramos. O primeiro ramo, que é o oftálmico, eu vou mostrar mais para frente. O segundo ramo é o maxilar e o terceiro ramo é o mandibular. Cada ramo vai inervar, então, uma região da face. O primeiro ramo, o oftálmico, vai inervar essa parte superior, que está aqui pintada mais rosa. O segundo ramo, que é o maxilar, a parte média da face, que está aqui desenhada em verde. E o terceiro ramo, o mandibular, aqui essa parte inferior da face, que está desenhado em azul. O paciente pode ter um ou mais ramos comprometidos. Então o paciente tem uma dor de forte intensidade no trajeto dessa inervação que eu mostrei, paroxística, ou seja, ela aparece de forma abrupta e some, e tem as características de ser em choque, pontada, fisgada e desencadeada então por estímulos táteis, como eu disse anteriormente. Existe mais de uma combinação, né? Mais de um ramo pode ser afetado. Então, o mais comum é que o segundo e o terceiro ramo seja acometido em 1/3 dos pacientes. Então, os pacientes podem ter dor na parte média da face e na parte inferior, perto da boca, né? Mais frequente. É muito importante dizer que os exames de imagem, como a ressonância, nem sempre fazem o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo. O diagnóstico é clínico, é dado pela história clínica e pelo exame físico do paciente. Os exames de imagem são importantes para excluir outras causas, como esclerose múltipla, às vezes algum tumor comprimindo o trigêmeo, mas não são essenciais para o diagnóstico do problema. E com relação ao tratamento, com certeza a primeira opção é a utilização de medicamentos, né? Então, claro que ninguém aqui vai usar esses medicamentos por conta, até porque é necessária a receita médica, mas carbamazepina é o mais utilizado, pregabalina, gabapentina, lamotrigina e baclofeno. Esses medicamentos são capazes de controlar as dores em até 50 a 70% dos casos. Porém, se a gente vê esse estudo aqui, até 27% desses pacientes têm que parar com a medicação ou diminuir a dose a ponto que o controle da dor não é mais desejado por conta de efeitos colaterais. Então, nesses pacientes e que o controle da dor não é adequado com os medicamentos ou que surgem muitos efeitos colaterais, nós podemos utilizar o tratamento intervencionista, né? Então, por exemplo, nós podemos colocar uma agulha do lado do trigêmeo. Isso aqui, desculpa, são imagens técnicas. A gente coloca uma agulha, então essa agulha está lá no nervo trigêmeo, certo? E a gente insufla um balão comprimindo esse nervo, né? Por mais ou menos 1 minuto. Isso promove uma lesão por falta de sangue, né? E o nervo é inativado, né? É um tratamento bem interessante,
96% dos pacientes, como vocês podem ver aqui, tem alívio imediato da dor. E em 3 anos, até 70% dos pacientes ainda estão sem dores. É claro que cada procedimento tem potencial de gerar complicações e as principais complicações do emprego do balão são disestesias, principalmente o paciente pode ficar com uma sensação de anestesia de dentista na região da face. Pode ter uma fraqueza do músculo da mastigação, que é o masseter, e também pode ter infecções porque envolve uma punção pela pele. O outro tratamento muito interessante é a radiofrequência do trigêmeo. Então, como eu mostrei naquela figura, existem os 3 ramos aqui e a gente pode acessar esse nervo através de um orifício ósseo com uma agulha aqui, sem necessidade de cortes, né? Aqui imagens técnicas mostrando a agulha posicionada do ladinho do nervo trigêmeo. Essa agulha tem o que a gente chama de ponta ativa. Por dentro dessa agulha a gente coloca um eletrodo. Esse eletrodo a gente liga a um gerador e esse gerador emite uma corrente de radiofrequência inativando esse nervo trigêmeo. Também tem resultados muito bons. Então esse estudo com mais de 1.600 pacientes mostrando que mais de 97% com alívio imediato aqui em azul. Esses pacientes até 60% ainda se mantêm sem dor em 5 anos, 52% em 10 anos e 40% em 20 anos. Aqui em verde, os pacientes que foram submetidos a novos procedimentos de radiofrequência do trigêmeo. Então, a grandíssima maioria deles se mostrando com controle da dor. Como eu disse anteriormente, todo procedimento médico ele é capaz de gerar complicações. A mais temida complicação da radiofrequência do trigêmeo é a anestesia dolorosa, onde o paciente pode ficar com a face um pouco anestesiada, como uma anestesia de dentista, mas mesmo assim sentir dor, né? Outra complicação, mas só quando a gente atinge o primeiro ramo, o ramo oftálmico, aquele que inerva a região superior dos olhos, é perder um pouco o reflexo de piscar, né? Porque a córnea fica um pouquinho insensível, né? A disfunção do masseter, do músculo da mastigação, também pode acontecer. Existe outra técnica que é a radiofrequência pulsada, mas esse estudo aqui mostra aqui em cima a radiofrequência pulsada e aqui embaixo a radiofrequência convencional, que é literalmente queimar o gângliozinho do trigêmeo, né? A radiofrequência térmica é muito mais efetiva do que a radiofrequência pulsada. E por fim, falamos sobre a toxina botulínica. Tem um estudo que mostra que a infiltração de toxina botulínica, a mesma toxina botulínica usada para estética, para rugas, ela pode ser utilizada na neurologia do trigêmeo, aqui mostrando redução dos níveis de dores, mas isso tem um curto tempo, só 12 semanas, né? Alguns pacientes, 23% deles, apresentando uma assimetria da face por conta da própria toxina botulínica, né? Então, resumindo, a neurologia do trigêmeo é uma causa de dor facial intensa. A gente deve sempre iniciar o tratamento com os medicamentos e nos casos onde os medicamentos não resolvem, pode ser realizado então os tratamentos intervencionistas que eu mostrei aqui.